Nós vamos dar continuidade à exposição deste livro. Provavelmente o último sermão em Hebreus deste ano. Estamos nos aproximando já do final do ano, quando falamos mais sobre as mensagens referentes à vinda do Senhor Jesus, ao Natal. Então é bem provável que esse seja o último sermão em Hebreus desse ano. Depois retomamos, se Deus assim permitir, no ano seguinte. Hebreus 9, de 1 a 14. Nos diz assim a palavra do Senhor. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins de glória que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isto assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente. E segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções, impostas até o tempo oportuno de reforma. Quando, porém, veio Cristo como o sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Até aqui o trecho da palavra do Senhor. Nós vamos orar mais uma vez. Ó Deus, nós te damos graças porque temos aprendido com a tua palavra o quanto temos uma preciosidade muito especial, o teu Filho como nosso mediador, aquele que nos leva ao trono do Senhor, o qual intercede por nós, que conhece o nosso sofrimento, entende a nossa dor e que nos santifica, nos abençoa pela obra poderosa do Santo Espírito que Ele mesmo junto com o Senhor enviou para aplicar todas as graças conquistadas na cruz, aplicá-las ao nosso coração. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, e neste momento rogamos que, da mesma forma como essa carta foi encorajadora aos crentes perseguidos, sofridos do primeiro século, que ela possa trazer alegria e conforto ao nosso coração, que o Senhor nos dê entendimento para compreender as riquezas que temos na pessoa do Teu Filho, e assim, ó Deus, olhemos firmemente para Ele, o autor e consumador da nossa fé. É em nome do Senhor Jesus que oramos agradecidos. Amém. Irmãos, eu estava lendo alguns comentários sobre a carta aos Hebreus e eu confesso que nunca tinha chamado a atenção. Talvez alguém já tenha falado, pregado, até escrito sobre o assunto, mas eu mesmo nunca tinha percebido
nunca me chamou a atenção. E hoje, ao ler, me chamou a atenção uma expressão. Aliás, nesses dias me chamou a atenção uma expressão muito interessante. Daqueles que querem costurar novamente o véu. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Vamos tentar lembrar um pouquinho do que aconteceu com a história do povo de Deus, ou com a história de Cristo na sua morte. Nós sabemos que Cristo foi levado à cruz, e os sacrifícios eram oferecidos pela manhã, à tarde e à noite. Mas na festa de Páscoa, havia um sacrifício especial, o Cordeiro Pascal. E esse cordeiro, ele era amarrado num tronco, no pátio ali do altar do sacrifício, na frente do templo. Amarrava-se então o Cordeiro Pascal exatamente às 9 horas da manhã. Os irmãos lembram o que aconteceu às 9 horas da sexta-feira de Páscoa? Cristo está sendo pregado na cruz às 9 horas da manhã. Exatamente no mesmo horário que o Cordeiro Pascal está sendo amarrado lá no pátio do sacrifício, na frente ali do templo. E esse cordeiro vai ser imolado, vai ser sacrificado às 15 horas, a hora do sacrifício. Os irmãos lembram o que aconteceu às 15 horas daquela mesma sexta-feira de Páscoa? Alguém lembra? Foi quando Jesus deu o seu último expiro, dizendo: está consumado, e ele morre. Naquele exato momento havia uma fumaça subindo do templo, e com certeza Jesus, onde estava no Gólgota, no Monte da Caveira, ele podia ver aquela fumaça subindo, representando, tipificando o seu próprio sacrifício. O Cordeiro Pascal estava sendo imolado, estava sendo derramado ali o seu sangue. E naquele exato momento alguma coisa acontece dentro do templo, os irmãos lembram? O véu que trazia separação de Deus com o povo, né? Havia um lugar santo, santíssimo, ninguém podia chegar nele a não ser o sumo sacerdote uma vez por ano apenas, no dia da expiação. Aquele véu que separava rasgou-se, e diz o texto de Mateus 27, de alto a baixo, do céu para baixo, né? Ou de alto a baixo. Deus é quem rasgou. Mesmo que algum homem tentasse rasgar, ele não conseguiria fazer. O véu do templo, ele tinha cerca de 10 centímetros, todo entrelaçado com cordas muito fortes. Ninguém conseguiria com uma espada rasgar aquele véu. Mas o véu foi rasgado de alto a baixo. E aí uma coisa que me chamou a atenção nesses dias foi uma expressão usada por algumas pessoas, alguns comentaristas e até mesmo pastores escrevendo sobre o assunto, dizendo sobre aqueles que estão costurando novamente o véu. Quem é que está costurando novamente o véu? Quem costurou o véu? Quem trouxe de novo separação entre Deus e os homens? Já que o caminho foi aberto quando Cristo morreu, acesso livre a Deus nós temos pela obra de Cristo, pela mediação de Cristo, mas tem pessoas que estão costurando o véu. Primeiro a costurar o véu, nesse sentido, foram os líderes religiosos da época de Jesus. Claro, não todos. Alguns sacerdotes, alguns doutores da lei se converteram, eram pessoas piedosas. A palavra de Deus em Atos registra que alguns deles se converteram, até para que se cumpra a oração de Cristo lá na cruz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E Jesus, o Pai perdoou alguns desses homens que o condenaram à morte, e alguns desses sacerdotes, escribas, doutores da lei se converteram. Nós podemos lembrar, por exemplo, de um nome, Nicodemos. É provável que Gamaliel também, por ser um homem muito piedoso, e o parecer de Gamaliel em Atos, demonstre alguém voltado para o Senhor, um coração voltado para o Senhor. Mas é interessante que a maioria dos líderes da época de Cristo recosturaram o véu, não aceitaram aquilo que aconteceu. Com suas religiões, com seus preceitos, com os preceitos da lei que se cumpriram em Cristo, da lei cerimonial, eles desprezaram o sacrifício de Cristo e recosturaram o véu. Mas é interessante, eu estava lendo um artigo de um pastor, eu não me recordo o nome dele, ele escreveu a revista Ultimato, falando sobre alguns que costuram o véu. E aqui ele estava se referindo a alguns movimentos evangélicos, costurando o véu novamente. Por exemplo, um exemplo que ele dá lá, quando
o líder espiritual, o líder religioso, evangélico, se coloca como um sacerdote. Nós não precisamos mais de sacerdotes. Nós não precisamos mais de mediadores. Nós não precisamos e não temos mais o ungido do Senhor que ninguém toca, e o único jeito de você chegar até Deus é por meio dele. Não temos mais sacerdotes. Aliás, a reforma ensinou-nos sobre o sacerdócio universal dos crentes. Todo aquele que é crente tem livre acesso a Deus. Você não precisa mais de alguém para te levar a Deus, a não ser Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote. Nós não precisamos mais de mediadores, a não ser Cristo. Aliás, o líder não é um mediador. Por isso não ache que a oração do pastor é mais poderosa, que o pastor tem que fazer isso, o presbítero tem que fazer aquilo. Você, se é crente, você é também rei e sacerdote, como diz a palavra. Nós somos de Deus e somos assim instrumentos de Deus para levar pessoas a Cristo, o verdadeiro sumo sacerdote. Quando um líder se coloca como um sacerdote, ele está tirando a glória de Cristo. Cristo é o sumo sacerdote, é o único mediador entre Deus e os homens. Não tem mais outro mediador senão Cristo. Outras coisas interessantes, aqueles movimentos até denominados evangélicos de alguma forma, que começam a voltar às práticas judaicas. Por exemplo, tem igrejas aí que até reconstruíram o templo de Salomão, que reconstruiu o véu, que colocou dentro da igreja os utensílios do templo. Eu não sei se os irmãos sabem disso, mas se você for numa loja evangélica em alguns lugares da cidade de São Paulo, você vai encontrar os utensílios do templo. É errado comprar? Depende. Se você comprar achando que isso tem algum poder sobre a sua vida ou sua igreja, é errado. Porque aqueles utensílios todos do templo se cumpriram em quem? Em Cristo. Então eu não preciso ter um candelabro em casa. Eu não preciso ter uma arca da aliança em casa. Eu não preciso voltar às festas judaicas como muitos movimentos têm feito. Isso é um retrocesso, isso é voltar àquilo que é imperfeito, àquilo que era incompleto. E essas pessoas estão costurando o véu, não aceitando o caminho aberto que Deus deixou. Nós precisamos pensar nisso. O véu se rasgou, nós temos livre acesso ao trono da graça na pessoa de Cristo, nos méritos de Cristo. O texto fala aqui então de um lugar provisório, de um culto provisório, mas também de um culto perfeito. Um lugar provisório, um culto provisório, mas um culto perfeito. Dos versos de 1 a 5, um lugar provisório. Depois, de 6 a 10, um culto provisório. E de 11 a 14, um culto perfeito, completo. O culto em Cristo. É isso que o autor aos Hebreus vai demonstrar. Mas olha só, de que maneira a nossa adoração pode chegar a Deus e agradar a Deus? Você acha mesmo que nós, humanos como somos, imperfeitos como somos, conseguimos adorar o Senhor? Nós temos um coral belíssimo, com muita experiência, desde 61, quando fundou a igreja. O nosso coral está aí firme e forte, quase todo domingo, né? Nós temos quarteto, temos conjunto feminino Alvorada, temos orquestra, temos isso, temos aquilo. Nós achamos mesmo que nossa capacidade faz alguma diferença para Deus? Só faz pela mediação de quem? Quem é que adora de verdade a Deus? Só Cristo adora a Deus de verdade. Só Cristo é o mediador. Nós não conseguiremos jamais adorar o Senhor, senão pela mediação de Cristo. Se não fosse pela pessoa de Cristo, sabe o que aconteceria comigo e com você? Lembra o que aconteceu com os filhos do sacerdote Arão? Foram mortos, fulminados pela glória de Deus. Se não fosse pela mediação de Cristo, nós seríamos completamente mortos, esmagados pela ira de Deus, pela santidade de Deus. Mas a ira de Deus foi apaziguada em Cristo, no sacrifício dele. Então não recosture o véu. O véu foi rasgado. Em Cristo nós temos livre acesso ao trono da graça.
Nós podemos chegar diante de Deus, conforme nós vamos ler lá no capítulo 10, nos achegar a Deus com ousadia e confiança, diz o texto. Pela nossa própria ousadia? Não. Confiança de que Cristo nos leva ao trono santíssimo, ao lugar do Santo dos Santos. Não pelos nossos méritos, jamais pelos nossos méritos, mas pelos méritos do Senhor Jesus. Então o texto aqui vai falar desse lugar provisório de culto, de um culto provisório, mas fala o magnífico culto, o perfeito culto que temos na pessoa do Senhor Jesus. Então vamos ver primeiro algumas coisas aqui desse lugar provisório. O texto vai falar então que a primeira aliança, se referindo ao Antigo Testamento, a primeira aliança, também tinha preceitos de serviço sagrado, entendam isso, culto é serviço. Culto não é um lugar onde eu me agrado. Culto é serviço a Deus. Liturgia, a palavra grega para liturgia significa serviço apresentado ao Senhor. Culto tem uma liturgia, um serviço que é oferecido a Deus. Adoração é se prostrar em serviço ao Senhor. Então não vem com essa ideia de que eu quero ir naquela igreja porque o culto ali me agrada. Foge disso. O culto não foi feito para te agradar. Quando o culto nos agrada, na maioria das vezes ele desagrada ao Senhor. Porque a nossa natureza pende para o mal. Nós precisamos de uma palavra que vai contra a nossa natureza carnal, pecaminosa, depravada. Então o culto foi feito para serviço ao Senhor, para o agrado de Deus, a adoração de Deus. A primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre, diferente de um santuário celestial, onde Cristo entrou, que nós vamos ver daqui a pouco, né? Aí o verso 2, com efeito, foi preparado o tabernáculo, lembram lá daquela tenda que Deus mandou Moisés, Deus deu a Moisés a revelação, ele viu um tabernáculo celestial, e Deus disse a Moisés, você vai fazer exatamente como eu estou mandando, lá no meio do deserto, lá no deserto do Sinai. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama Santo Lugar. Então vamos tentar lembrar as partes do tabernáculo. O pátio ali externo continha uma bacia, um lavatório, onde o sacerdote se lavava para se purificar a fazer ali o seu cerimonial. Logo em seguida, o animal era sacrificado no altar do sacrifício, que ficava de frente para a porta. Aliás, é muito curioso também que o tabernáculo continha, para passar de um lugar para outro, apenas uma porta. Isso te lembra alguma coisa? Lemos o texto hoje no culto da manhã. Jesus diz que Ele é a porta. Ele é a porta. Ele é o caminho. Só tem um. Não tem várias portas para entrar na presença de Deus, apenas um acesso, um caminho. E o tabernáculo fazia questão de mostrar isso, uma entrada apenas na presença de Deus. E aí, ali de frente para o altar, o sacrifício do animal era oferecido ali. Logo ao entrar no lugar santo, um caixote de comprimento 10 metros, 5 de largura, 5 de altura, e aquele local continha, quando você entrava no lugar santo, só os sacerdotes podiam fazer isso, entrar no lugar santo, à sua esquerda, o candelabro, 7 lâmpadas, uma no meio, 3 e 3, 7 lâmpadas. Nunca essas lâmpadas poderiam ser apagadas, nunca, jamais. Dia e noite, os sacerdotes faziam rodízio para colocar azeite na lâmpada, a lâmpada não pode se apagar. Lembram o que Paulo vai escrever, o que o Novo Testamento vai ensinar? Não apagueis o Espírito. Aquela lâmpada representa a pessoa de Deus iluminando a nossa vida. Aquela lâmpada representa o Senhor Jesus, que é a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo, ele diz. Então a lâmpada de Deus não pode ser apagada. De que maneira a gente apaga? A gente começa a resistir ao Espírito Santo, a gente começa a entristecer o Espírito Santo, e se não cuidarmos do nosso coração, ele se apaga em nossa vida. Nunca apague a luz do Espírito na sua vida. Aquela lâmpada representa a chama de Deus acesa
no nosso coração, deveria estar acesa o tempo inteiro no nosso coração. Na frente do candelabro, ou seja, entrando à direita, você tem ali a mesa dos pães, como diz o texto aqui, a exposição dos pães. É a mesa da comunhão com Deus. Ali havia 12 pães, representando cada uma das tribos, e o vinho. Interessante, pão e vinho já acontecendo lá no deserto, apontando para a ceia do Senhor, que viria depois com a instituição do próprio Cristo. Então o candelabro representa Jesus, a luz da vida, os pães representam a comunhão com Deus em Cristo. Nós temos livre acesso à comunhão com Deus na pessoa de Cristo. Mas o texto vai falar também que logo em seguida havia o Santo dos Santos. Verso 3, por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama Santo dos Santos. E daí talvez você fale assim, o autor aos Hebreus errou, porque no verso 4 ele diz assim, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso. O altar de ouro ficava lá dentro ou fora do Santo dos Santos? Fora. Por que ele colocou dentro aqui? Por um detalhe especial. Vejam só o verso 4. Ao qual pertencia o altar de ouro para o incenso. Porque no dia da expiação, se o sumo sacerdote entrasse lá sem a fumaça do incenso na sala, sabe o que aconteceria com ele? Seria morto pela glória de Deus. Então o altar do incenso que ficava na frente do véu, antes de entrar no Santo dos Santos, ele era também reconhecido como fazendo parte do Santo dos Santos, porque se o sacerdote entrar sem a fumaça do incenso, ele morre. Primeiro ele enche a sala de fumaça, Isaías 6, e a sala se encheu de fumaça. E aí ele pode ter acesso, porque ele não pode ver a glória de Deus ali. Ele morre. Então por isso que o autor aos Hebreus coloca aqui o altar da oração, do incenso que sobe ao trono da graça, ele junta com a ideia do lugar santíssimo. E ali no lugar santíssimo, no Santo dos Santos, a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, um pote com maná. Jesus é o que mesmo? O pão da vida. O pão que desceu da onde? Do céu. Percebam que cada detalhe do tabernáculo ou do templo representam quem? Cristo. Apontam para Cristo. Jesus é o próprio maná que alimenta o povo de Deus, o bordão de Arão que floresceu, conforme Números 17, a escolha de Arão como sumo sacerdote, a vara que florescesse, ali seria escolhido então o sumo sacerdote, e as tábuas da aliança. Nós temos ali a lei de Deus guardada neste local, no Santo dos Santos. É o trono da presença de Deus, da glória de Deus. E aqui, quem está cobrindo esse trono? Os querubins, lembram? E sobre ela, verso 5, e sobre ela os querubins de glória, com a sua sombra, cobriam o propiciatório. Então 2 querubins, vamos pensar que aqui é a Arca da Aliança, um querubim de um lado, fazendo sombra a essa tampa, e o outro querubim fazendo sombra. Ninguém pode olhar naquela sombra ou naquela tampa, porque ali o perdão dos pecados acontecem, mas ali também a ira de Deus acontece. Quem não estiver preparado e olhar para a glória de Deus, será fulminado por essa glória. Então os querubins protegem a santidade de Deus. Com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, como lá também diz em Isaías capítulo 6. Então olha só, os querubins da glória, com a sua sombra cobrindo o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ele vai deixar isso para falar depois. Cada detalhe desse local provisório de culto. Por quê? Esse local provisório de culto, ele se cumpriu num lugar muito melhor, onde o próprio Senhor Jesus diz o seguinte: nem neste monte adorarás, falando com a mulher samaritana no monte Gerizim, nem neste monte adorarás, nem em Jerusalém, mas Deus precisa ser adorado em espírito e em verdade. Não é mais o lugar, porque Jesus é o templo, Jesus é o tabernáculo. Este lugar apontava para Jesus. O tabernáculo e o templo apontavam para Jesus e se cumpriu em mínimos detalhes na pessoa do Senhor Jesus. Então agora, o culto provisório. Falamos de um lugar provisório de culto. Agora o culto provisório a partir do verso 6. Vejamos lá. Ora,
depois de tudo isto assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Então os sacerdotes ali estão realizando os serviços sagrados, colocando azeite na lâmpada, repondo os pães, participando da comunhão com Deus, levando as orações do povo de Deus, tirando o altar, uma brasa do altar do sacrifício, levando lá com incenso, jogando incenso e fazendo as orações de Deus ou a Deus subir, né? Essa era a função dos sacerdotes ali no Antigo Testamento. Verso 7, mas no segundo, o sumo sacerdote, no lugar santíssimo, ok? Além do véu, no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano apenas, não sem sangue. Se ele entrar sem sangue, ele é morto, Deus não aceita. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, diz a Bíblia, não é? Então no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si. Ele é pecador, ele tem que oferecer primeiro uma oferta sobre o seu pecado, e senão ele morre, né? E também pelos pecados do povo. Ele faz duas ofertas ali, uma por si mesmo, para poder chegar ao trono de Deus, e outra para o povo. Verso 8, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo, que ainda, presta atenção nessa expressão, ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Sabe o que o autor aos Hebreus está dizendo? Ele diz assim: se vocês voltarem ao culto lá no Antigo Testamento, se vocês retornarem às ofertas dos sacrifícios, se vocês retornarem com a figura de um sumo sacerdote, vocês vão viver num culto imperfeito, incompleto. Era essa a questão dos judeus ali, sendo tentados a abandonar o cristianismo e voltar ao judaísmo, voltar aos sacrifícios lá do Antigo Testamento. E o autor aos Hebreus está dizendo aqui que não, que se isso acontecesse, ainda o caminho do santo lugar não havia sido manifesto a eles. Eles estavam costurando o véu novamente. Deus deu livre acesso. Por que vocês estão fechando o livre acesso novamente? Enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido, enquanto eles querem erguer um tabernáculo, aliás, o judeu até hoje quer construir o templo, né? Quer reconstruir o templo, eu duvido que vai conseguir. Porque a palavra de Jesus diz que ele iria destruir todo aquele templo. Em 3 dias ele reconstruiria. Ele já reconstruiu, não reconstruiu? Ele próprio, ele é o templo. Não aquela terra, não aquele prédio, mas o templo apontava para Cristo. E aí ele vai dizer aqui, o autor aos Hebreus, isto é uma parábola, uma ilustração para a época presente. E segundo esta, verso 9, tá? Se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes no tocante à consciência sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Sabe qual que era o problema? A consciência, o coração pesado, a culpa. O povo de Deus, ali no Antigo Testamento, ali no tabernáculo ou no templo, apresentavam vários e vários sacrifícios, diversos sacrifícios eram apresentados, mas o coração continuava pesado, a mente pesada pela culpa. Parece algumas religiões, você tem algumas religiões que fazem isso, né? Religião do desespero, tem que sacrificar e dar oferta e fazer um outro trabalho para cobrir um outro trabalho. E era assim o judaísmo, o desespero para tentar agradar a Deus e para aliviar-se da culpa, da consciência pesada, como diz aqui o texto. No tocante à consciência, são ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. O povo de Deus continuava com o coração pesado e se sentindo culpado. Verso 10, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas abluções, lavagens, purificações, impostas até o tempo oportuno de reforma. Então o que o texto está falando é de um culto imperfeito, incompleto. Agora ele vai abrir, do verso 11 em diante, a gente não vai caminhar até o final do capítulo, que é bastante interessante, mas nós vamos só até o 14, para mostrar que há um culto perfeito, que houve um livre acesso e de um culto completamente diferente e perfeito, como diz agora o verso de número 11, ou a partir dele. Vejam só,
Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas. Quantas vezes o sumo sacerdote entrava por ano? Uma só, no dia da expiação. E o ano seguinte ele entrava de novo. E no ano seguinte ele entrava de novo. Isso desde 1500 anos antes de Cristo. Pensa nisso. Foram mais de 1500 anos de dias da expiação sendo comemorados ou cultos realizados ali pelo povo de Deus. Mas quando Cristo entra no Santo dos Santos com o seu próprio sangue que ele derramou, então agora não mais precisa ninguém mais entrar. Ele definitivamente nos deu, de uma vez por todas, ele nos deu eterna redenção. Como nos diz o texto, ele nos livrou da condenação do pecado, tendo obtido eterna redenção. O finalzinho do verso 12. Verso 13. Portanto, se o sangue de bodes, de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, nos rituais ali, a aspersão do sangue sobre o povo era importante, porque isso apontava para o sangue do Cordeiro. Agora não mais precisa, porque o verso 14 vai dizer o seguinte: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula, purificará a nossa consciência. Lembram da consciência pesada? A nossa consciência pode estar purificada de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Em Cristo nós temos o alívio que tanto precisamos. Em Cristo nós podemos nos achegar ao trono de Deus sem culpa. Porque não somos culpados, é isso? Claro que somos culpados, mas porque Ele pagou pela nossa culpa. E Deus não mais vai olhar para nós pela nossa culpa ou pelo nosso pecado. Deus olha para nós e vê a santidade de Cristo em nós. E nós temos livre acesso, nós estamos em paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. O juiz justo e santo, perfeito, dá uma declaração da justiça. Ele olha para mim e para você e diz: absolvido, o pecado está pago, a dívida foi paga, porque Cristo pagou pelo seu próprio sangue, ou com o seu próprio sangue. Não se sinta mais culpado, não se sinta mais abatido, pensando em como agradar a Deus. Pense em ter Cristo, em se alimentar de Cristo, em viver com Cristo, porque Ele sim é o único que consegue agradar ao Senhor. Eu e você não vamos conseguir agradar ao Pai, a não ser por meio de Cristo. Por isso que Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz assim: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, e nele radicados e edificados e confirmados da fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cresçam em Cristo, bebam de Cristo, se alimentem da água da vida que é Cristo. Ele sim, nós precisamos andar nele, porque Ele nos dá o livre acesso ao trono da graça. Nós temos em Cristo tudo aquilo que nós precisamos. Não costuremos novamente o véu. O véu foi aberto. O que a palavra de Deus ensina é que lá na religião judaica do Antigo Testamento, o povo tinha que se afastar, ninguém podia chegar perto do Santo dos Santos. O povo de Deus jamais entrava nem sequer no lugar santo. Os sacerdotes podiam ir até o lugar santo, e só o sumo sacerdote podia se aproximar do véu e atravessar o véu uma vez por ano. Em outras palavras, mantenha a distância, esse lugar é lugar sagrado. Se você entrar aqui, você vai morrer. Mas tudo isso muda em Cristo.
Ele dá livre acesso. Nós podemos nos achegar ao trono da graça. Nós podemos experimentar a santidade de Deus, a intimidade de Deus. Nós podemos ser reconhecidos, como Paulo escreve aos Coríntios, dizendo que nós somos o templo do Espírito Santo, o Santo dos Santos, o lugar mais sagrado da habitação de Deus, para experimentarmos as delícias perpétuas da presença de Deus, como diz Davi no Salmo 16. E aqui eu queria terminar lembrando o que diz John Piper, quando fala de evangelização, de céu. Ele diz assim, que a gente tem uma consciência errada do que é céu. A gente acha que céu é um lugar sem problemas, sem choro, sem enfermidades. Claro, é também. O lugar da presença de Deus não tem defeito algum, é santo, totalmente santo. Mas o que John Piper diz é muito além disso. Ele fala assim, que a vida eterna é experimentar o derramar poderoso de Deus sobre a sua vida todos os dias, por toda a eternidade. Nós vamos experimentar atributos de Deus em nós, Deus reinando, dominando, enchendo a nossa vida. Nós estaremos repletos da presença de Deus, da santidade de Deus, da alegria do Senhor. Não haverá nada no nosso coração que nos deixará tristes, abatidos, porque Deus em sua plenitude será derramado sobre nós. É isso que a nossa confissão de fé nos ensina, quando diz que nós vivemos para a glória de Deus e para ter gozo, alegria somente em Deus. Se nós experimentarmos Cristo em sua plenitude, nós estaremos experimentando as delícias da presença de Deus, da alegria, do poder de Deus, dos atributos do nosso Deus. Que Deus assim nos ajude a deixarmos o caminho aberto. O caminho foi aberto, não pense em fechar o caminho, aproveite. Deus te convida todos os dias para uma vida de santidade. Deus te convida todos os dias para uma vida de comunhão, na leitura da palavra, na intimidade, na oração, pelo mérito, pelo sacrifício de Cristo. Deus te quer cheio do Espírito Santo todos os dias, e Ele faz esse convite: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que nós encontremos em Cristo, nosso mediador, o único mediador que deu a vida por nós, que derramou seu sangue no nosso lugar. Que nós encontremos em Cristo toda a plenitude da alegria que temos na presença do nosso Deus.